E uma preocupação nesse momento é com relação às salas comerciais, né? Agora a gente falando de economia, que ficaram fechados por vários dias. Alguns retornaram a abrir, no entanto, quase sem atendimentos. Devido a essa nova realidade, inquilinos têm buscado individual ou coletivamente negociar o valor do aluguel em busca de um alívio no orçamento. Por isso, a gente fala ao vivo agora com o advogado Herbert Barros para saber o que pode ser feito neste momento. Bom dia, Herbert. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui, trazendo um pouco de conhecimento jurídico para a população. E nesse momento excepcional que nós vivemos, né? Infelizmente, toda a economia foi afetada. Percebemos que muitos comerciantes foram prejudicados diretamente com essa pandemia. Agora, Herbert, então, para a gente começar aqui, nós temos o quê? Novas normas jurídicas para esse período de pandemia. Em relação ao setor imobiliário, o que a gente já pode destacar? Bom, com relação ao setor imobiliário, a lei do inquilinato ela já traz no seu bojo, especificamente no artigo 18 e 19, a possibilidade de, em caráter excepcional, se fazer a revisão contratual da locação. Né? Sabemos que muitos comerciantes foram afetados diretamente, principalmente aqueles comerciantes que têm salas comerciais, empreendimentos que geram aglomeração de pessoas. Então, houve uma determinação do poder público, do Estado e dos municípios para o fechamento desses estabelecimentos. Então, esses comerciantes, em especial, eu recomendo que, num primeiro momento, tentem negociar com esse locador a fim de rever, de repente, momentaneamente, o valor da locação. Herbert, a gente recebe aí diariamente várias perguntas, dúvidas dos nossos telespectadores e nós separamos algumas aqui hoje para fazer para ti. Por exemplo, sou diarista, ou seja, ganho por dia, não tenho nenhum tipo de auxílio, estou com medo de ser despejada. Isso pode acontecer? O contrato de locação particular, ele vai ser um pouquinho diferente a análise do contrato de locação empresarial. Porque o contrato de locação empresarial, a gente sabe que veio uma determinação do poder público para que a atividade seja suspensa. Então, obviamente, houve um prejuízo financeiro direto da atividade desse empresário. Os contratos de locação particulares, de locação, enfim, para fim residencial, não há problema em se revisar também. Mas o artigo 18 da Lei de Locação, ele privilegia, de certa forma, que haja um consenso entre as partes na hora de se fazer um novo acordo. Então, uma novação do valor dessa locação. É possível, em caráter excepcional, se fazer a revisão? Mas eu diria que teria que se fazer uma análise do caso concreto, porque nas locações particulares para fins residenciais, ela vai ser um pouco mais difícil do que na empresarial. A gente tem mais uma pergunta aqui. Minha clínica ficou fechada durante 15 dias. Posso solicitar desconto, já que não tive clientes, não tive renda? É aquela questão do diálogo, né, que você já falava, Herbert. Exatamente. Nós percebemos que as atividades, principalmente aquelas relativas aos profissionais autônomos, aqueles profissionais que têm uma atividade direta, inclusive os advogados, né? Há um prejuízo direto, né? Então, assim, é possível se fazer uma revisão, inclusive judicial, mas ela é em caráter excepcional, né? Mas nós temos percebido que algumas decisões judiciais já têm aparecido, seja para revisão do valor ou então para redução proporcional ao período até que a economia possa reagir. Temos mais uma pergunta aqui. Infelizmente, vou precisar sair do imóvel que estou porque não vou ter condições de pagar, mas o contrato vence em janeiro. Mesmo nessa situação, preciso arcar com os valores de encerramento do contrato? Aí já temos uma questão contratual em que tem que ser feita uma análise da cláusula, né? Alguns contratos prevêem, por exemplo, que após o término da duração do prazo inicial que foi estabelecido entre as partes, ele passa a ser por prazo indeterminado. Eu não sei se o contrato dessa pessoa é nesses moldes, então fica um pouco mais difícil de dar uma resposta. Temos aqui mais uma pergunta que chega para a gente. Já tentei negociar com o proprietário do imóvel em relação ao aluguel, mas ele foi irredutível. O que posso fazer nessa situação? Bom, então seguindo a linha do que prevê a lei do inquilinato, no primeiro momento a pessoa tem que realmente fazer esse pedido de renegociação amigável com a parte locatária.
E havendo a negativa, ela pode sim demandar uma ação judicial com o objetivo de revisar esses valores. Mas é importante que essa tentativa de realização de acordo seja por escrito. Então é interessante que a pessoa entregue uma cartinha ou de repente faça uma notificação extrajudicial para comprovar que ela tentou fazer de uma forma amigável essa alteração, essa revisão do valor. Até porque isso demonstra boa-fé objetiva do contrato. Agora, Herbert, para a gente finalizar, por exemplo, seja qual for a decisão em relação a esse diálogo, isso deve constar em documento. Não pode ser apenas de boca, por exemplo, vou reduzir 50%, você me paga lá na frente o restante. Não, é importante ter tudo isso documentado. É interessante sua pergunta. O Código Civil, ele aceita a realização de contratos verbais. Mas é óbvio que se você fizer por escrito, você tem uma garantia maior. Então, o meu papel, obviamente, é aconselhar no sentido que seja mais seguro para os contratantes. Então, eu aconselho que se faça por escrito. Muito obrigada aí ao advogado Herbert por ter vindo até a emissora aqui para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Nós recebemos mais perguntas, então a gente vai deixar separadinho e o Herbert volta numa nova oportunidade. Muito obrigada, viu?